a mais uma aula de filosofia aqui no canal Pense Muito, e hoje a gente vai falar sobre o período pré-socrático, né? O segundo momento aí da filosofia na Grécia Antiga. A gente já teve a aula ali, né, da transição da mitologia para a filosofia, né? Falar um pouco sobre o momento dessa filosofia. Falou também já sobre o período pré-socrático, os pensadores pré-socráticos, as características que a gente encontra naquele período. E hoje a gente vai falar sobre o período onde a gente vai encontrar Sócrates, né? O período onde vai ser uma transformação dentro da filosofia que vai influenciar a filosofia até os dias atuais, né? Então, é nesse período onde a gente vai começar a ter uma preocupação um pouco mais profunda sobre o homem, né? Sobre a questão ética, política, a busca pela verdade. E então a gente vai encontrar aí a figura do Sócrates como um ponto muito importante. Porém, contudo, a gente também vai ter os sofistas, né? Os arquirrivais de Sócrates. Porém, que não é assim, né? A gente não pode levar em consideração que os sofistas são os vilões, são os caras maus e Sócrates é o cara bonzinho, né? Essa visão perversa sobre os sofistas, ela foi construída ao longo da história muito em cima daquilo que Platão e Aristóteles escreveram sobre os sofistas, né? Eles não iam muito com a cara, né, dos sofistas, né? Então, eu vou ter essa visão um pouco negativa sobre esses sofistas, que vai ser desconstruída, né? Vai começar a ter um pouco de desconstrução ali na virada da modernidade para a contemporaneidade, né? Hegel, Nietzsche, uma galerinha que vai trazer essa visão um pouco mais benéfica em relação à influência dos sofistas dentro da construção do processo filosófico, né? Então a gente vai ter esses dois grandes escolas, né? Grandes formas de ensinamento sobre a questão e a discussão sobre a verdade. Os sofistas de um lado, né, com a sua retórica, e o Sócrates do outro lado, com a dialética e a maiútica, né, que a gente vai falar um pouco. Então a gente vai começar ali pelos sofistas, né? Os sofistas, eles são os nossos primeiros, né? Os nossos primeiros professores, pedagogos, se assim a gente possa dizer, né? Porque eles vão sistematizar uma maneira de ensinar. Isso que é importante, né? Então é o primeiro período que a gente pode dizer que a gente vai ter uma sistematização, né, dentro do processo de ensino e uma criação de um ambiente para isso, né? Então é o início desse processo de trazer um processo metodológico na condição de ensinar, né? Então a gente já pensa em formas de como fazer com que o conhecimento ele possa ser passado de uma maneira que o outro consiga entender de uma forma mais clara, né? Então, física, eles vão, né, isso maioria não, né? São estrangeiros, eles estrangeiros numa perspectiva que eles não são atenienses, né? Então é o momento que a filosofia ela está sendo construída agora em Atenas, né? Atenas se torna um grande centro, né, da Grécia Antiga, a gente está falando aí do século V a.C., e esses caras vão trazer para a gente essa sistematização, e essa sistematização ela tem um intuito, né? Tem um intuito que é o intuito de trazer o poder do convencimento, porque a gente está falando do período, né, século V a.C. da Grécia Antiga, a gente tem que lembrar que é a democracia grega, né, ou a democracia ateniense está em alta, né? Então é o período ali, o século de ouro que a gente vai encontrar em Atenas. E então o importante naquele momento era você conseguir participar dos debates nas águas de uma maneira que você conseguisse convencer. Então, a pessoa virtuosa, a pessoa importante, a pessoa que era, tinha o seu poder, ela também estava relacionada à sua capacidade de discursar e convencer as pessoas dentro da água. Então, os sofistas, eles vêm com uma construção de ensino, né, para fazer com que a gente tenha o domínio, né, desse processo do discurso. E aí eles trazem a retórica, né, numa ideia de construir uma maneira de a gente discursar que consiga convencer, persuadir os outros daquilo que a gente está falando, né?
E o ponto principal que a gente vai sempre encontrar nos sofistas é o que as questões geralmente trata é a questão da verdade relativa, né? Então, para os sofistas, seja Protágoras, seja Górgias, seja Hípias, não importa qual sofista aparecer na prova, tá? Para eles a verdade é algo relativo. Isso quer dizer, qualquer pessoa pode argumentar sobre alguma coisa, independentemente daquela coisa. Tudo vai depender de como ele constrói esse argumento através do discurso, né? Então, a forma como você coloca os seus pontos dentro do discurso faz com que você consiga convencer as pessoas daquilo. Então, não importa se existe uma verdade em si, né? Para eles, não, porque a verdade vai depender sempre daquilo como a gente vai passar para os outros. Então, essa maneira de ensinar, né, da verdade relativa, da retórica, é o que vai marcar, né, o pensamento dos sofistas ali naquele período, e é o que eles vão ser muito criticados posteriormente, principalmente pelo Platão e o Aristóteles, né, que vão criticar a, a infestação dos sofistas dentro da ágora grega, né, que vai fazer com que a democracia ela entre em ruína, porque a partir desse ponto de vista a gente vai poder argumentar sobre qualquer coisa e quando a gente vai ver lá um pouco mais na frente o pensamento desses outros dois, a ideia da verdade ela é uma verdade única, né? É uma verdade que busca o bem. Então, a ideia dos sofistas estava muito distante daquilo que eles vão defender, né? Então, porque a gente vai entender que aqui dentro do contexto sofistas, como o próprio Gorgias vai dizer para a gente que o cidadão, né, se a gente pensar na Grécia, cidadão é aquele que tem a possibilidade de participar da política, né? Então, o cidadão real é aquele que tem a capacidade de persuadir, porque é aquele que vai ter a capacidade de discursar dentro da água, e vai poder ter uma participação política efetiva. Então, para Gorgias, né, a persuasão ela não é uma possibilidade, ela é a realidade dentro da cidadania ateniense, né? Então, a gente parte desse ponto que é muito importante. Então, pô, se cai algo em relação aos sofistas, a gente sempre vai entender, né, que é uma coisa que vai estar sempre lá, né, presente em qualquer questão dos sofistas, é a relatividade em relação a esse ponto da verdade que vai ser construída a partir de um discurso retórico, tá? Que é o diferente do que a gente vai encontrar no pensamento do Sócrates, né? O Sócrates que veio um pouco depois, né, dos primeiros sofistas, e tem várias histórias sobre o Sócrates, ele não existiu, ele existiu, e assim, a gente não tem a importância aqui, né? O Sócrates ele vai trazer para a gente um método diferente, né? Então, primeiro ponto que é a diferença que eu também esqueci de falar sobre os sofistas é que o Sócrates ele não cobra para ensinar. Já os sofistas eles cobravam, e isso também era visto como uma maneira, foi visto por muito tempo como uma maneira errada, né? Como é que se cobra para ensinar, né? Mas o Sócrates ele me traz essa ideia de uma filosofia, do ensino da filosofia de uma maneira a qual eu não cobro, né? Então, isso é a primeira diferença. A segunda diferença é o método, né? Então, enquanto o sofista trabalha através do discurso retórico, né, o Sócrates ele vem pelo diálogo, né, pela dialética, pelo processo dialético que a maêutica traz dentro dessa proposta filosófica do Sócrates, né, de busca pela verdade. E aí o outro ponto que ele vai estar distante do pensamento dos sofistas é que a verdade, na visão de Sócrates, ela não é relativa. Ela é única, ela está lá e ela não é fácil de se encontrar, né? Então é o primeiro momento que a gente vai começar a discutir sobre a dificuldade que é a busca pelo conhecimento. O conhecimento ele não é tão simples de se
encontrar, né? Ele é trabalhoso, a verdade ela é trabalhosa, né? O Platão vai falar um pouco melhor disso lá, quando ele vai falar sobre a alegoria da caverna, né? Quando ele vai dizer que para sair da caverna é uma subida íngreme, cheia de obstáculos, né? Então é essa relação que ele fala sobre encontrar a verdade, ela não é uma coisa tão simples, ela é trabalhosa, né? E aí que nasce no Sócrates uma coisa que também vai perdurar no Platão, que é a ideia de que a verdade ela está dentro da nossa alma, né? E aí a gente perde, a gente volta a uma questão mitológica, né? Da questão da mitologia grega, da sua religiosidade, né? Onde a alma ela revive várias e várias e várias vezes. Então, na visão do Sócrates, aquela alma ela já viveu, então ela já tem conhecimento. Então, o conhecimento está dentro da gente, né? Por isso que a gente vem com a ideia do conhece a ti mesmo. Então, você precisa encontrar a verdade dentro de si. E aí vem um outro ponto muito importante em Sócrates. Que Sócrates diz que não tem como ensinar, né? Diferente dos sofistas. Os sofistas ensinavam, né? Sócrates diz que não tem como ensinar a verdade. A verdade ela precisa ser encontrada pela pessoa dentro de si próprio, né? Então, o papel do filósofo aqui não é lhe ensinar a verdade, é lhe ajudar a você encontrar a verdade dentro de você mesmo. E para isso, né, ele cria um método que é a maêutica, que é uma maneira de fazer com que as pessoas entendam que não têm conhecimento, que não sabem. Porque só assim elas vão buscar conhecimento, né? Só sei que nada sei. Então, o primeiro passo para a gente encontrar a verdade na visão socrática é a gente reconhecer que a gente é ignorante. Porque a partir do momento que a gente reconhece a nossa própria ignorância, a gente vai buscar a resposta para essa ignorância, né? E como é que o Sócrates faz isso? Através do diálogo. Esse diálogo ele vai criar um seu método, que é a maêutica, a arte de parir ideias, né? A arte de dar luz às ideias, que é um processo de diálogo. Esse diálogo é um processo dialético, onde eu vou questionar verdades a partir, né, desses questionamentos complexos, e a partir de cada questionamento a gente vai abrindo mais ainda essa complexidade, fazendo com que o interlocutor ele perceba que ele não sabe nada sobre nada. E a partir do momento que ele percebe que ele não sabe sobre aquilo que ele dizia saber, ele vai ter que buscar esse conhecimento e ele vai perceber que esse conhecimento está dentro de si próprio, né? Então, o processo na ideia do Sócrates é o processo do autoconhecimento, né? E é um processo trabalhoso. O filósofo ele não está lá para lhe dizer o que é a verdade, porque a partir do momento que para Sócrates ele dizia assim, se eu digo para você o que é verdade, você não sabe o que é verdade, você não encontrou a verdade, você só está reproduzindo algo que você leu ou que você escutou de alguém. Por isso que Sócrates ele nunca vai deixar nada escrito. A filosofia de Sócrates é a filosofia da rua, é a filosofia do diálogo, né? Então Sócrates parava a galera no meio da rua para conversar. Então, quando ele dizia que eu não posso ensinar, porque se eu estou ensinando, você não está aprendendo, você está simplesmente apenas reproduzindo uma coisa, né? Então, a única forma de você encontrar a verdade é por você mesmo. Então, essa seria as duas, as diferenças entre os pensamentos socráticos, socrático e dos sofistas, né? Geralmente é isso que o Enem ele vai abordar, né? O Enem ele não costuma abordar tanto Sócrates quanto os sofistas, mas quando aborda, ele aborda nessa perspectiva. Dentro das estaduais, a gente ainda tem um questionamento maior em cima desses dois pontos, né? Tanto sofista quanto de Sócrates, mas no Enem a gente não vai ter tanto espaço para trazer isso. Claro que tem várias outras coisas que podem ser discutidas. Então, se você tem mais alguma dúvida sobre Sócrates, sofistas, deixa no comentário que eu vou te respondendo. A gente vai tirando toda a sua dúvida, tá? Deixa aí a indicação do que assunto você quer ver. Lembrando que essa série aqui a gente vai falar sobre
todo o momento da história da filosofia, algumas temáticas filosóficas. Claro que não dá para aprofundar, não é uma aula de 50, de 2 horas, é coisa curta, né? 15, 20 minutos, só para a gente trazer dicas e falar um pouquinho aqui sobre alguns períodos da filosofia, uns vão ser um pouco mais alongados, outros um pouco mais curtos. Beleza? Então, deixa o comentário, deixa teu questionamento, deixa tua pergunta que a gente vai tirando, tá? Tchau para vocês.